Olá, tudo bom? Começamos aqui e hoje o assunto é TOC, transtorno obsessivo compulsivo relacionado à limpeza. Você conhece alguém que tenha TOC por limpeza? Toda hora tá lavando a mão, toda hora tá lavando tudo. Não pode cair nada no chão, tudo é bactéria. Então, o assunto de hoje é sobre isso aí, ó. TOC de limpeza. Existe o que é a higiene convencional, que todo mundo sabe, e existe os excessos, que é sobre esses excessos que a gente vai conversar hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Senitz, eu sou fisioterapeuta há 22 anos, e há 22 anos também eu sou terapeuta. Me especializei em medicina chinesa e acupuntura, fui para a China em 2004, trabalhei por muitos anos somente com acupuntura, depois trabalhei com a microfisioterapia, uma técnica francesa, depois conheci a nova medicina germânica, trabalhava com nova medicina germânica, ainda trabalho, e em 2017, meados de 2017, eu desenvolvi a minha técnica. Durante anos pesquisando, eu compilei 4 áreas da medicina, que é neurociência, nova medicina germânica, os estudos transgeracionais familiares e a cinesiologia aplicada, que é uma técnica da terapia manual lá dos anos 60, 70, onde você consegue pesquisar informações do sistema do indivíduo através de testes musculares, que é o teste que eu faço no paciente presencial e por videoconferência. Eu uni tudo isso num protocolo e desenvolvi a chamada terapia sintrópica. A palavra sintropia significa o grau de ordem de um sistema. Pode ser o sistema do corpo, de órgãos, pode ser o sistema familiar, pode ser o sistema celular. Então, quando eu estou tratando com a terapia sintrópica, eu vou fazer um tratamento onde coloca ordem no sistema. A gente vai rastrear a toxina, a gente vai rastrear a deficiência nutricional, a gente vai rastrear conflitos emocionais, infância e adolescência, vida fetal, vida adulta, hereditariedades, que vai até os tataravós e assim por diante, e trata o indivíduo conforme for as causas. Nós temos causa, nós temos gatilho. E nós temos a raiz de tudo, onde tudo começou. Só que a gente não chega lá, essa é a minha opinião. Você tem a raiz, onde tudo começou, você tem as causas e você tem os gatilhos. Os gatilhos são importantes, mas mais importante que o gatilho, como aqui no caso, o gatilho pode ser limpeza da mão, a mão é o gatilho. Tem gente que tem compulsão por limpeza, toque por limpeza. Por exemplo, eu conheci um cidadão onde ele ia tomar banho. Você sabe que o homem, em termos de higiene, ele não é tão neurótico como a mulher. Ou ele não é tão higiênico como a mulher. Porque esse negócio de higiene varia muito. É cultural. É cultural. Se você for para o Ceará, no interior do Ceará, é um tipo de higiene. E a pessoa está viva, não tem uma doença. Se você pegar um mendigo que está nas ruas, na capital, e muitas vezes não tem dinheiro, mendigo, não tem dinheiro e às vezes remove ali lixo e come do lixo, e você não vê, muitas vezes fizeram pesquisa já, não tem lombriga, não tem parasita nenhum, sabia disso? Olha que interessante. Então essa higiene, que muitas vezes foi imposta na sociedade, não é a higiene básica que realmente você precisa. A gente começa por aí. Os conflitos emocionais começam pelas crenças biológicas. Se você tem um filho que foi criado de apartamento, não podia sair lá embaixo. Se você tem um menino que foi criado no sítio, comeu até cimento, não acontecia nada. Aquele do apartamento, eu te garanto que tem muito mais doença e alergia.
Todo ano tem um trique-trique. Por quê? Porque tem coisas que em excesso vai causar problema. E aí você já entendeu o processo de uma mãe neurótica por limpeza. Uma mãe neurótica por limpeza gera um filho neurótico por limpeza. E assim por diante. E quantas pessoas que vão ficar adultos neuróticos porque passaram pela pandemia, onde tudo tinha que lavar a mão com álcool, tudo. Tocava numa caneta Bic, Deus me livre. Uma caneta Bic que eu não conheço, que não é minha, e eu tocar e depois passar, Deus me livre. Então tinha que passar álcool. Essa criança, eu garanto para vocês, vai ser meu paciente, o paciente de vocês. Para quem é da área da saúde e trata com terapia ou outra coisa, vai ser um adulto problemático, muitas vezes com toque de limpeza, que aprendeu na pandemia excessos, porque teve muito excesso. Teve essa semana que saiu, a Organização Mundial de Saúde declarou que o uso de máscara não preveniu em nada a Covid. Nada. Organização Mundial de Saúde. Tá? Então teve muito excesso? Teve muito excesso. E é sobre esses excessos que a gente está falando hoje, que vai gerar o toque. Uma vez eu estava assistindo num final de ano uma apresentação de crianças de colégio, criancinhas pequenas de de primeira série, e lá eles estavam ensaiando e deu um intervalo do ensaio, da apresentação, eram crianças de 5, 6 aninhos, e de repente a menininha veio com o todinho e pediu para a professora furar para abrir o todinho para ela. E vocês sabem que o todinho vem com o canudinho e um plástico em volta, você tem que tirar do plástico e furar aquele negócio. E a professora tirou do plástico, o canudinho sem querer caiu no chão, a professora pegou, passou na boca, colocou lá e deu para a criança. E a criança, a hora que pegou e viu a cena, ela começou a gritar desesperada: bactéria, bactéria, bactéria. Agora eu pergunto para vocês, uma criança com 5, 6 anos de idade, ela entende de fato e sabe o que é uma bactéria e o que uma bactéria pode fazer ou pode não fazer? Ela sabe? Não sabe. Ela aprendeu de quem? De pai e mãe. Um ou outro, ou os dois, neuróticos. Neuróticos, tá? Essa é a palavra. Neuróticos por limpeza. Excessos, tá? Excessos. Porque todo mundo já pegou algo do chão, colocou na boca e ninguém morreu. Ninguém. Então, uma criança gritar e chorar em desespero, bactéria, 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 com um canudinho que caiu no chão, é porque ela viu isso acontecendo dentro de casa. Provavelmente é mãe, tá? Pela minha experiência. Agora, tem que julgar e condenar a mãe? Não. Mas que é neurótica, é neurótica. E aí vai surgir uma filha neurótica por limpeza. Maníaca. Tá? É uma mania. Ela não pode ficar sem. Porque senão algo de ruim pode acontecer. Então, sempre existem fatos e nunca é um fato. Você precisa ter pelo menos uns 2, 3 eventos da mesma semelhança, da mesma magnitude, para se tornar uma mania, para se tornar uma compulsão, para se tornar um toque. Sempre tem no toque algo relacionado a perigo e medo. Olha que interessante. Sabe as pessoas que travam o carro e depois ela fica pensando, será que eu travei? E trava de novo, e dá 2, 3 passos, será que eu travei? E trava de novo. Será que eu fechei a porta? Volta lá para fechar. Será que eu tranquei? E volta lá para trancar. Toda vez ela faz isso. Isso é um toque
por será que eu fechei, será que eu tranquei? Tem um perigo aí. E o perigo está bem coerente ali com é o perigo de roubo. Então, se você vivenciou o perigo de roubo várias vezes e se sentiu culpa por ter deixado a porta aberta, imagina a cena. Você tem 10 aninhos de idade, você é o primogênito. E a mãe sai, o pai sai e fala, agora hoje você vai cuidar da sua irmã pequena, hoje você vai cuidar do seu irmão pequeno. Você é o responsável. E aí vocês brincaram, sem querer você esqueceu a porta aberta. E o gato ou o cachorro da família fugiu. E aí chega o pai, chega a mãe. E aí culpa. Olha o que você fez. O cachorro fugiu. É culpa sua. Não trancou a porta. Olha o perigo com culpa aí. E aí o cérebro vai focar o quê? Tem que trancar, tem que conferir, tem que checar, tem que rechecar, tem que checar para ver se está trancado. Isso é um outro toque. Teve perigo, teve culpa. É fácil de resolver, fácil de corrigir em criança até 10 anos de idade. Geralmente eu faço uma sessão, corrige. O cérebro para de se comportar dessa maneira. E adulto, Gustavo? Adulto às vezes precisa de uma segunda, uma terceira sessão, mas com o meu tratamento também geralmente é rápido. Eu estou falando eventos que eu pego toda semana quando eu trato alguém de toque nesse sentido. Então a limpeza, você pode ter certeza que vai ter muitos adolescentes e crianças que depois da pandemia, e adultos também, que depois da pandemia aquilo foi a gota d'água, virou toque. Toda hora passar álcool na mão, Eu atendi agora, ó. Nós não estamos mais em pandemia, ninguém usa máscara, não se fala mais de Covid. Eu acabei de atender mês passado, uma mãe que trouxe uma criancinha de 3 anos de idade, toda hora ela pegava o álcool, toda hora ela pegava e passava e se besuntava as mãos, os braços, o antebraço de álcool. Eu não olhava para a criança, eu olhava para a mãe. Porque veio da mãe, provavelmente. Ou de um pai neurótico. Ou de uma avó que cria neurótica. Por limpeza. E aí você tem que desfazer isso. Com um tratamento. É possível? 100% possível. Consegue resolver? Consegue. É totalmente curável? Totalmente curável. Até com hipnose. Hipnose dá grandes resultados também. Só que às vezes a hipnose demora, você tem que fazer 2, 3, 4, 5 sessões, dependendo, para chegar nos eventos. Com a minha técnica a gente vai um pouquinho mais rápido. Então, o toque, seja por limpeza, seja por conferir se fechou a porta, ou seja por outra coisa, eu atendi uma vez um menino que ele tinha o toque, que ele caminhava e quando tinha lajota, ele não podia pisar nas arestas, nas frestas das lajotas. Ele tinha que pisar sempre no centro do azulejo, no centro da lajota. E ele tinha que contar os números de lajota e sempre tinha que acabar em um número 9, eu não lembro o número que era. Você entendeu? E aí chegamos num evento, e olha que interessante. Num belo dia, esse menino, ele primogênito, foi deixado para cuidar do irmão, que tinha síndrome de Down, se eu não me engano, ou autismo, e o pai e a mãe saiu, e a casa estava em reforma, e eles estavam construindo o piso, e o piso ainda não tinha sido rejuntado em algumas lajotas, e o irmão foi lá brincar, tropeçou na lajota, caiu, rasgou o lábio na lajota. E o cérebro do irmão mais velho gravou lajota, rejunte e algum número por alguma coisa do momento do evento. Moral da história, daquele momento em diante, o cérebro falou, cuida onde você pisa, que é perigoso. Pode ferir o seu irmão. Tudo a nível inconsciente. Olha como que é.
a nível inconsciente. E aí quando a gente faz um tratamento, que a gente sabe onde está, que idade foi, qual o contexto, o que vivenciou, e a gente faz técnicas de tratamento, onde tem perguntas, respostas e algumas outras técnicas, o cérebro desliga isso, quando ele percebe que não é mais perigoso. O homem, como eu estava falando anteriormente, eu ia dar esse exemplo, o homem tem muito menos higiene que a mulher, normal. Só que eu peguei o caso de um homem que, porque o homem, vamos supor, se ele mora sozinho, ele pega uma toalha na segunda-feira, uma toalha nova, lavada, na segunda-feira, ele toma banho, ele se enxuga com a toalha. Ele deixa essa toalha ali, ele vai se enxugar na terça, ele vai se enxugar na quarta, ele vai se enxugar na quinta, ele vai se enxugar, às vezes fica lá 15 dias, um mês, a mesma toalha ali. Tem algum problema? Vai morrer por causa disso? Não. Para uma mulher, passou de uma semana, Deus me livre, está imunda, está suja. Para o homem não, enquanto não estiver caindo barro e fedendo, o homem é assim. Para esse homem que eu tratei, ele tinha que trocar a toalha todo dia, a toalha de banho. Ele usava na casa dele, não estava em hotel não. Não era hotel. Mas ele tinha um toque com limpeza que era no banho. Então ele tinha que tomar banho, ele se enxugava com uma toalha nova, lavada, limpa, e aí ele jogava no cesto e ia para lavar. No outro dia tinha que ser uma outra toalha limpa nova. No outro dia uma outra toalha limpa nova. Com o lençol na cama podia ficar um mês, não tinha problema nenhum. Com a roupa dele podia usar um mês seguido, não tinha problema nenhum. Agora a toalha de banho, você vê como que o cérebro ele é perfeito e o cérebro ele é específico. Se é toalha de banho é banho, se é lavar a mão é lavar a mão, se é porta, trancar a porta, fechar a porta, trancar a porta, fechar a porta. Já está dizendo que o trilho do gatilho está ali. Ele vivenciou alguma coisa com a toalha de banho. Provavelmente com quem? Com mãe. Geralmente esses conflitos de limpeza é mãe. Porque como eu falei, homem não está muito preocupado com limpeza. A raiz do homem, a base homem, ele não está muito preocupado com limpeza. A não ser que ele teve uma mãe neurótica. E ele foi o primogênito, por exemplo. Ou é o único filho. E aí ele se torna um neurótico por limpeza. Entendeu? E muitas vezes quando é criança tem que tratar mãe e filho. Aí dá um mega resultado, óbvio. E não tem que julgar nada não, entendeu? Isso veio lá das... Vai vindo de outras gerações. E tudo bem. O mais importante é reconhecer o que aconteceu, entender onde está e tratar corretamente conforme o caso. E como eu falei, o caso depende do gatilho. Se o gatilho é toalha, se o gatilho é mão, se o gatilho é porta e assim por diante. Certo? Hoje é uma live rápida, só para vocês entenderem um pouquinho mais de alguns cenários e entender tratamentos, por onde a gente chega. Óbvio que não tem como tratar todo o caso igual, tá? Por isso que eu estou dando exemplos, por onde começar, certo?